Seja bem-vindo ao meu podcast Além do Divã. E hoje eu trago um convidado muito especial, que é o Dr. Tiago Albino. Muito obrigado, Gabi, pelo convite. Esse podcast que tenho certeza que vai fazer muito sucesso e vai ajudar muitas pessoas também. Bom, hoje nosso tema será sobre dores. Dores físicas, dores emocionais. A pauta de hoje é sobre dores. Bom, me fala do seu trabalho. O que você poderia falar em relação a dores? Como que ele pode se conectar? Bom, eu sou fisioterapeuta já há 19 anos, então eu já trabalho bastante tempo com essa prática. A nossa faculdade ela já é voltada para a dor, né? Para reabilitação, tudo que envolve essa parte de melhora numa reabilitação, ou seja, colocar o ser humano de volta ativa, vamos dizer assim, né? Uhum. E hoje, na minha prática clínica, eu trabalho, vamos dizer assim, 80, 90% com pessoas que me procuram por conta de alguma dor específica. Pode ser uma dor na coluna, uma enxaqueca, enfim, tudo Uhum. voltado para essa área. Mas na faculdade, você também já estudava em relação a dores? Como que era assim a sua graduação em relação a dores? Os professores falavam? Como que era isso? Não tão aprofundado quanto depois que eu me formei, fui fazendo outros cursos de capacitação. Aprendíamos um pouquinho as patologias, então aprendíamos assim, o que faz, como forma a lombalgia, como que forma uma tensão no pescoço, Uhum. mas eles não ensinavam a gente a tratar além da dor que a pessoa pudesse ter. Uhum. Era muito focado só naquela região. Ah, então a pessoa está com dores nas costas, vamos tratar as dores nas costas. Uhum. Não ensinava a gente a ter um raciocínio clínico mais aprofundado de como Uhum. tratar aquela região. Será que aquela dor nas costas é de origem das costas mesmo? Ou tem alguma coisa mais a fundo? Isso daí é só com os cursos de capacitação que eu fui desenvolvendo mesmo. Uhum. E você se formou também em quiro? Você fez um curso, é isso? Ou foi uma pós em quiropraxia? Isso, eu fiz curso de quiropraxia, vários Uhum. cursos de quiropraxia para fisioterapeutas Uhum. e também sou pós-graduado em quiropraxia Ah, também. interessante. E também ministro cursos de quiropraxia pelo Brasil. E a quiro, ela quer dizer o quê? Quiropraxia vem do grego, do mãos que curam, né? Então, vem do kairo, pratique, praticar com as mãos. Uhum. Então, vem do grego essa prática com as mãos, né? Então, as mãos, elas curam porque a gente pratica as coisas com elas. Interessante. O povo fala tanto de quiropraxia e o pessoal nem sabe o que que significa. É tanta, como eu posso dizer, é tanto mito que as pessoas falam sobre quiro, que eu vejo aí por aí, que é interessante você trazer essa definição. E também você trabalha com terapia neural, que é onde a gente vai chegar hoje em relação a dores. Me fale um pouquinho dessa terapia. Como ela funciona, como que é o seu trabalho em relação a isso? A terapia neural é uma terapia que a gente utiliza procaína, que é um anestésico, em uma concentração bem baixa. Eu uso 1% quando a gente trabalha com dores. E o foco da terapia neural é fazer com que você autorregule aquela região. Ou seja, se a pessoa vier com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, por exemplo, eu vou avaliar, eu tenho uma avaliação bem minuciosa, bem avançada, para verificar se aquele ponto que eu vou colocar a procaína Uhum, é a causa da dor. Ou uhum, se existem outras situações, como por exemplo, cicatrizes, uhum, pode ser cicatrizes desde uma vacina, uma cicatriz que a pessoa levou um ponto, ou cirurgias também reparadoras ou uhum, estéticas que podem gerar campos de interferência. O uhum, que são esses campos de interferência? É como se fosse um sinal de que ali já foi uma vez perturbado. uhum, Então eu tive um corte, deixou uma informação lá naquela região e aquela informação fica lá registrada. A uhum, terapia neural faz o quê? Vai fazer com que eu mexa na polarização dessa região, fazendo com que eu apague a informação
né, dando um reset na região de ali que já teve um corte, Sim. enfim, uma tatuagem que eu mencionei. Mas o que que tem a ver a tatuagem? É por quê? Porque ela é feita na pele? Qual que é a relação aí da terapia neural de pegar ali o ponto de interferência da tatuagem? Porque a tatuagem não deixa de ser uma cicatriz. Porque pra gente, Hum. quando o tatuador vai fazer, perfura a pele Uhum. e injeta tinta lá e tudo mais, e não deixa de ser uma cicatriz. Então Uhum. a tatuagem também é uma cicatriz. Uma cicatriz que nós provocamos porque nós quisermos, né? Nós quisermos ter uma tatuagem, mas é uma cicatriz, é uma informação que deixa lá. Uhum. Então o sistema nervoso, ele vai me informar que ali já teve alguma coisa que não tinha antes. Uhum. Então a terapia neural vai fazer com que aquela informação da tatuagem suma. Então às vezes a pessoa vai fazer um desenho e fica uma região mais sensível, um Uhum. pouquinho mais doloroso, né, uma região mais dolorosa. Então isso vai Sim. ajudar a amenizar essa situação. E você pode dar um exemplo assim de casos? Quais são os casos que chegam na sua clínica em relação a isso? Eu quero fazer uma terapia neural para tratar o quê? O que que seriam esses sintomas? Alguns pacientes vêm assim com dores mais agudas, mesmo com Uhum. casos de dor lombar ou bastante também parte de bruxismo, que eu atendo bastante, que tem a ver Uhum. também com estresse, que a gente vai entrar um pouquinho, falar um pouquinho mais a fundo. E aí eu posso estar aplicando essa terapia neural nos pontos específicos já para tratar essas dores, as Uhum. dores agudas, mas eu começo trazendo por uma dor mais crônica também, aquela pessoa que vem com uma dor que fala assim: "Ah, Thiago, eu tenho essa dor já há um mês, eu tenho essa dor já há anos e eu não Uhum. sei como nada que eu faço resolve". Então eu trago junto com a quiropraxia, né, com a abordagem que eu trabalho Uhum. física, e eu acabo trabalhando essa parte sistêmica nela, ajudando bastante a melhorar essas dores, tirando essa informação. E muitas vezes também a pessoa vem com essas dores porque são dores voltadas, ainda mais atualmente, hoje, ansiedade, estresse no trabalho, Uhum. as pessoas ficam muito tempo frente ao computador, metas que tem que bater. Então a pessoa vem trazendo isso e somatiza no corpo. Hum. Então é interessante saber um pouquinho sobre isso, porque como que a psicanálise vai conversar com isso, né? Porque aqui o caso aqui é como se a dor que ele traz, que ele vai tratar, ele fosse meio que anestesiar. Já a psicanálise, ela vai abrir o espaço, obviamente no set terapêutico, para que essa pessoa possa elaborar essa dor, né? Que às vezes a pessoa não vê essa dor, pode ser é, uma dor assim, de não só dor, de dor mesmo, mas sei lá, uma angústia, um abandono, uma repetição, uma ansiedade que tá tão assim, né? Todo mundo é ansioso e depressivo. Então, o intuito aqui não é fazer com que falamos sobre dores emocionais, mas sabe nessa forma como as pessoas colocam hoje em dia, muito assim, rotulizada, mas não é dessa forma, né? Porque a psicanálise também, ela não trabalha dessa forma. Então, o que que a gente vai fazer aqui hoje, né? Vou explicar um pouquinho brevemente em relação a isso, como a psicanálise lida, né, com essas dores, né? Essa coisa da somatização, e também tem muito em relação a pessoas que têm fibromialgia, né? Essas dores aí que a pessoa não consegue entender, dermatite também, né? Em relação a sair, né? Espinhas, acnes e dermatites, enfim. Então, a psicanálise ela trabalha na verdade, quando Freud inicia a psicanálise, né, que ela sai dessa parte da hipnose, que ele vai para a associação livre, né, essa fala livremente, e aí ele começa com o caso estudo de casos da histeria, que tem o caso Dora. Então, quando ele percebe que há algo aí, né, nas mulheres, em relação além de, elas sentem dores, tem desmaios, paralisações, Uhum. dores físicas também, né? Então, quando ele percebe que há aí um conflito psíquico, ele fala, pera, não é só físico. Então, que ele fala assim que daí envolve o inconsciente aí. Então, tem algo inconsciente aí nesse conflito psíquico, né? Então, daí a partir disso,
que começa a desenvolver em relação à histeria, né? Muita gente fala também sobre histeria, mas o mais interessante é que as pessoas conseguem levar isso mais na sua análise, né? Porque cada caso é um caso. Não tem como eu falar, ai, fulano tem ansiedade, é a mesma coisa da ansiedade de ciclana. Porque são histórias diferentes. Então, é esse singular que fica, que permanece. Por isso é muito importante não rotular, 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 vamos colocar assim, rotular em relação a que a psicanálise é muito fácil de explicar, porque ela não é, né? Se a gente for ver, ela funciona mesmo num setting terapêutico, né? Que ali você vai desenvolver, que há realmente uma análise ali com a psicanálise, né? O que você vai trazer, todos os seus sintomas, tudo ali o que está te afetando, mas é isso, assim, né? O que a gente poderia falar mais em relação a isso, né? De como que a gente poderia debater, por exemplo, igual aqui eu trago isso, a explicação. Como que agora você poderia falar que a terapia neural poderia fazer? Como que é aí? Quando eu vou atender um paciente, a primeira coisa que eu faço é uma anamnese, né? Porque toda dor, ela não surge da noite para o dia, a não ser uma lesão assim esportiva, por exemplo, né? A Uhum, pessoa praticou uma atividade física e machucou, fez jogou demais, por exemplo, começou a ter uma dor lombar, ou uhum, foi pegar um peso além do que ela aguenta e uhum, o corpo travou, né? Tirando isso, a dor ela não surge da noite para o dia, ela é uma construção. uhum. E aí até alguns vídeos, né, que eu postei, que eu vi já que você postou também, do imediatismo, Sim, né? As sim, pessoas querem tudo muito rápido muito. e eu sempre falo para os meus pacientes, vocês demoram anos para às vezes construir uma lesão e vocês querem que Uhum, suma em uma, duas sessões, às uhum, vezes não é assim. E quando a gente vai puxar numa anamnese que a gente vai começar a fazer uma série de perguntas e aí eu tenho algumas ferramentas que eu chego até um certo ponto, que é onde eu consigo, para eu conseguir identificar o que que aquela lesão, o que 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 aquela pessoa está passando, um estresse, por exemplo, no trabalho, que pode estar contribuindo para a somatização no corpo dela. Aí com a terapia neural eu consigo tratar até certo ponto só. Por quê? Porque do ponto A até o B eu consigo tratar. A uhum, partir do ponto C já não é mais comigo, porque eu não tenho ferramentas. Eu não estudei a psicanálise, eu não estudei psicanálise como uhum, você para tratar uhum, daqui, né, do ponto C em sim. diante. Agora, algumas coisas que têm correlação com a minha área de dor, eu consigo trabalhar. Às vezes, alguns pontos de ansiedade que a pessoa está passando, né, por ansiedade. Então, eu consigo fazer com que a terapia neural ajude a regular um pouquinho a ansiedade. Só que se ele ficar só ali e não for procurar a ajuda de um profissional qualificado, no caso, né, um psicólogo, psicanalista, não vai melhorar. Uhum, Porque eu vou pagar a uhum, informação com a terapia neural, mas ele não tratou a causa exato. 100%. Então, eu posso ser que ajude a melhorar a dor física, mas se ele não tratar o emocional 100% com uma pessoa mais qualificada, a dor vai voltar. E o que que acontece hoje? As pessoas elas chegam, elas querem tudo no imediato. Não, eu quero, tô com isso, eu quero cessar aquilo. Gente, pensa só, uma pessoa que chega aqui com 35 anos de vida, nunca passou por uma análise, nunca fez uma terapia. Como que ela vai cessar em 2 meses tudo aquilo que ela traz, a bagagem dela? Não é assim da dia para noite, do dia para noite. Não tem como. Então, hoje eu vejo muito as pessoas desistirem no meio do caminho, que nem às vezes está no meio do caminho. Elas querem tudo pronto, tudo rápido, tudo fácil, as coisas não são assim. A psicanálise não é para você. Porque a psicanálise ela demora. Não é porque ela demora, porque ai, não sei o que, não. É porque vai no seu tempo, sabe? Cada um tem o seu tempo. Como você vai conseguir elaborar cada coisa, né? Aquilo que você traz de queixa, como que isso vai desenvolver aí na sua própria análise? Então, precisa de determinação, de vir,
de realmente de pensar, e não é fácil, né? Não é nada fácil. Então, você vê muito isso, as pessoas querem assim, tirar tudo ali, e alguém já aconteceu algum caso assim de alguém falar, ai, nossa, não deu resultado. Sim, a gente estava, um dia eu estava até debatendo com outros profissionais que a quiropraxia ela tem a mesma fundamentação da terapia neural, ela age na Uhum, mesma fase que a gente chama de uma fase metabólica, uhum, onde a quiropraxia ela vai ajudar na dor, mas ela não, o foco dela não é tratar a dor, uhum, é fazer com que o corpo autorregule. uhum. Então nós vamos dar Não é para estímulos. cessar, então. Isso, não é, não, ela Não pode tem. melhorar, ela vai melhorar, Uhum, mas a quiropraxia não é, ela não vai tratar a dor, ela vai tratar a causa, ela não vai tratar os uhum, sintomas. sim. Só que ela vai fazer com que o seu corpo se autocure. Só que também tem algumas coisas que a gente sempre fala, as causas, né, da subluxação vertebral que a gente fala. O que é subluxação vertebral? É tudo aquilo que desregula o corpo, levando com que você não tenha o equilíbrio, a Uhum, homeostase que a gente sim. fala. E nós podemos ter os pensamentos, fazem parte, os traumas e toxinas. Então, pessoas que usam remédios, que Uhum, vivem, é uma pessoa que não tem uma alimentação boa, uhum, usa álcool em excesso, enfim. Então, tudo aquilo que desequilibra o seu corpo vai levar a pessoa a um estado de subluxação. uhum, E muitas vezes, para a pessoa autorregular, ela precisa de um tempo. E também a pessoa, às vezes, ela deposita todas as expectativas no profissional. uhum. Ou seja, ela não assume a responsabilidade que ela tem que fazer. Ó, esse Da- ponto de se responsabilizar é importantíssimo, porque assim, numa análise da psicanálise, você vai ter que se responsabilizar. Você não tem como culpar fulano, ciclano, beltrano, tá? Às vezes vai ter ali alguma coisinha ali, mas assim, é isso que faz você ficar e permanecer numa análise, porque você tem que se responsabilizar, não tem como. É muito fácil você falar que é fulano, ciclano e beltrano em você. O que que você fez para melhorar, para chegar onde chegou? Você fez o que aí? Né? Vale esse questionamento. Então, quando você procurar algum profissional da saúde, pergunte qual é a minha responsabilidade nisso? O que que eu preciso fazer também para melhorar o que eu estou passando? Né? Não é simplesmente só o outro e é isso. Isso não vai acontecer, gente. Isso não é milagre. É a mesma coisa do remédio. Não sou contra remédio. É, acredito muito que ele possa muito fazer muito sentido em muitos casos, mas só o remédio ele não vai ajudar. Ele vai tamponar ali, é igual assim, tampar o sol com a peneira, Isso. né? Então, você precisa fazer ali de uma forma que realmente dê um resultado. Só que você tem que pensar que você tem que fazer algo aí. Exatamente. Eu falo que é muito pouco tempo que um paciente fica dentro de uma sala para 24 horas, 23 horas restantes do Uhum, dia. Às vezes o paciente vem uma vez na semana, então são 7 dias. Você imagina, a pessoa fica só uma hora comigo no consultório. E uhum, os outros 6 dias, né? As outras 23 horas, depois eu começo a falar, e os outros 6 dias? Então é muito tempo que o paciente tem que se responsabilizar por ele. uhum, E muitas vezes, não funciona. Mas por que não está funcionando? Olha, você precisa seguir esse caminho. E às vezes o paciente não segue o caminho. Então a responsabilidade às vezes cai em cima de um profissional e às vezes não é o problema não é o profissional. O uhum, problema é a falta de responsabilidade que as pessoas têm de assumir, sim. né? Lembra que o pessoal fala assim, tomar conta do próprio nariz? Às Uhum, vezes as pessoas não querem. Elas sim, querem passar a bola para outra pessoa e não é assim sim, que funciona. sim. Obviamente que possa existir muitos profissionais ruins, tá? Isso não quer, a gente não quer anular isso, não, mas então pense, pare e pense, será que eu estou fazendo também aqui a minha parte? Porque isso também é muito importante. Exatamente. E o paciente somatiza muitas coisas, né? Então, quando o paciente tem uma dor aguda, por exemplo, a primeira coisa que eu faço, um dos primeiros atendimentos, é melhorar a parte Uhum, de dor dele. Então, eu vou lá tentar. Primeiro, eu preciso achar a causa. Às vezes, na primeira sessão, eu sempre falo: ó, pode ser que você vá embora com dor, pode ser que você
melhore um pouquinho, pode ser que você vá embora sem dores e amanhã volte a ter dores. Por quê? Porque é um processo que o corpo demora mesmo para trabalhar, né? E eu mesmo, eu sou um exemplo que eu sempre comento com os meus pacientes. Eu sou uma pessoa que nunca melhora no mesmo dia. Eu posso até sentir um alívio, mas eu vou sentir uma melhora em tratamentos 1 a 2 dias depois. Então a minha experiência é essa já. E aí eu já falo isso para os pacientes, porque às vezes o paciente ele vem com uma expectativa e sai com outra. Uhum. Então o prognóstico da gente, isso é importante num atendimento clínico, você alinhar as expectativas com o paciente. Uhum. Essa é a minha parte, eu vou até aqui, aqui é com você. Uhum. Então, esse meio caminho até você ter uma saúde melhor, né, vamos dizer assim, é uma jornada. Então, essa jornada você tem que trabalhar. Uhum. Então, é isso que eu faço assim no meu dia a dia. Uhum. E aí você faz encaminhamento também para psicólogo em relação a você ver alguma questão que você vê que é emocional mesmo, que ali não vai de jeito nenhum sarar. Como que é isso? Sim, eu preciso encaminhar, porque eu não tenho ferramentas suficientes para eu trabalhar algumas questões. Então, com a terapia neural, eu comecei a melhorar essa parte, que é uma ferramenta que eu ganhei a mais que eu não tinha Uhum. antes no tratamento para dores. Só que chega um momento que eu não consigo mais. Eu não vejo que não vai muito além, assim. Igual o Uhum. pessoal fala assim, aquele ditado, o buraco é muito mais embaixo. Uhum. Então, eu tenho questões que eu não consigo, assim, acessar. E não é nem da minha alçada, e aí eu tenho que fazer encaminhamento, sim, para terapia. Uhum. Porque aí eu consigo trabalhar em parceria. Porque Uhum. muitas vezes eu consigo trabalhar a somatização que deu no físico, e a terapia vai trabalhando essa parte psíquica da pessoa. E aí, em conjunto, que é o atendimento multiprofissional, que aí dá um bom resultado. Bom, doutor, se você então quiser deixar seu Instagram, né, para o pessoal aí de casa, quem está nos assistindo hoje, porque às vezes você se identificou aí com alguma dor física, né, e aí se interessou também pelo tratamento de terapia neural, quiropraxia. Qual que é o seu Instagram? Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite aqui do podcast. É um prazer estar aqui participando, falando um pouquinho mais do meu trabalho. E para você que quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, nas minhas redes sociais, meu Instagram é @drtiagoalbino, Thiago com TH. Hum. Bom, hoje nós falamos sobre essas dores, né? Ele trouxe essa dor física. Eu falo em relação ao psíquico, né? Como eu posso dizer aqui em relação à psicanálise? A psicanálise, ela é uma vertente, assim, que eu digo, que é muito... Ela vai muito no nosso profundo. Então, se você se interessou em relação a querer saber mais sobre psicanálise, querer iniciar uma análise também, me manda um direct lá no meu Instagram, que é @GabrielaLengruber, _PC. Se você se interessou por alguma coisa, né, também querer fazer um bate-papo, porque hoje o que nós trouxemos aqui é muito atual. As pessoas querem muito o imediatismo, querem cessar tudo, uma dor que tem lá de 1900 e tanto, e já quer cessar assim, as coisas não são dessa forma. E se você tem essa vontade de realmente saber o porquê que acontece certas coisas na sua vida, por que que dói, por que que repete, por que que você fica ansiosa, vale a pena você sim procurar um psicanalista para você ver aí o que que pode acontecer com você, desse desenrolar, o que que você pode achar aí em relação a você, tá bom? Gente, muito obrigada e até a próxima.